sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje, na nossa pauta Saúde Infantil, estamos aqui na Clínica Pediátrica Crescer. E eu recebo agora a doutora Elizabeth Fernandes, ela que é pediatra com especialização em reumatologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta. É um prazer participar do programa O Mundo Mais Criança. Obrigada, doutora, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora, qual a importância da integração das especialidades multidisciplinar infantil? Tá, tudo bom, Roberta? Eu que agradeço o convite. Olha, sempre foi minha vontade ter uma clínica multidisciplinar, tá? Eu tô formada há quase 20 anos e desde o início eu falei, vamos tentar montar uma clínica pediátrica com todas as especialidades da área da saúde. Não todas, claro, mas a maioria. Então eu comecei com endocrinologia infantil, logo eu tive uma fonoaudiologista atendendo aqui comigo e mais recente a nutricionista e a psicóloga. A última aquisição foi a fisioterapia, tanto respiratória quanto a RPG, que é a Reeducação Postural Global. Mas é muito importante porque, além de facilitar a mãe, que está no mesmo ambiente, né, com todo o tratamento completo, facilita a criança e o diagnóstico fica mais precoce e o tratamento mais eficaz. A gente mais rapidamente consegue o sucesso naquele distúrbio que a criança tenha. Tá? Doutora, nós fizemos um passeio pela clínica, mas nós estamos, assim, impressionadas. Que bacana, doutora. É bem diferente, tanto a mãe como a criança. Eles chegam e são muito bem acolhidos. Isso faz a diferença, né, doutora? Ai, com certeza. Isso faz a diferença mesmo. Todas as mães, graças a Deus, elogiam o ambiente, um ambiente acolhedor, calmo. Eu evitei ter televisão na sala de espera, são brinquedos educativos que estimulam o contato da criança, né? A coordenação motora, tá? É muito interessante. E, enquanto é difícil, nós temos várias crianças aguardando, mas de vez em quando ocorre alguns minutinhos, então eles não têm problema. O tempo passa rápido, que nem querem ir embora. Doutora, quais as atividades que a Clínica Pediátrica Crescer proporciona aqui? Então, assim, a princípio temos 3 áreas médicas. Pediatria geral, reumatologia pediátrica, então essas 2 áreas são atendidas por mim, e a terceira área médica é a endocrinologia pediátrica. Além disso, temos a fonoaudiologia, a nutrição materno-infantil, então desde a mãe que está querendo engravidar, a gestação e as crianças, a psicologia, só de criança, e a fisioterapia. E esse ano, no último mês, agora, a super novidade, eu inaugurei o Espaço Crescer, que é mais voltado para as atividades mãe e bebê, né? Então temos pilates para fazer na mesma aula mãe com o bebê, temos pilates só para as mulheres e só para as crianças também. Temos a musicalização para as crianças desde 4 meses até 5 anos de idade e temos aulas de instrumentos também. É um espaço bem lúdico, bem calmo, muito legal, tá novinho. Então isso é para ambientar, né? Aquela mãe que está aguardando o filho na consulta com o psicólogo ou com a fono, já consegue fazer uma atividade e fica tudo no mesmo ambiente, facilitando, né? Que a gente sabe, né, doutora? A criança, quando o assunto é vamos ao médico, muitas crianças já têm aquele impacto, mamãe, eu não quero, né? Então, aqui, realmente, é um ambiente muito agradável, nós gostamos muito, doutora. E eu queria saber, doutora, o horário de funcionamento de vocês aqui. Tá certo. Olha, o nosso horário de funcionamento é das 8h30 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta. Só sábado que nós não abrimos, sábados e domingos. E as crianças sempre pedem para ficar mais. Eu vejo, dá gosto de ver que elas não querem ir embora, nem da consulta, nem da recepção. Tá? Eu percebi também, doutora, que vocês pensaram nos mínimos detalhes, né? Investiram em alta tecnologia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Olha, em relação à tecnologia, aqui é tudo integrado, tem o prontuário eletrônico, a marcação online, nós temos as agendas abertas de todos os profissionais, todos veem ao mesmo tempo as agendas, porque nós fazemos reuniões multidisciplinares, né? A mesma criança, às vezes, passa com 3 profissionais, então nós conseguimos discutir o caso para facilitar o diagnóstico, né? Mas é muito interessante, um atendimento bem complexo e multidisciplinar mesmo. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre esse espaço maravilhoso. Oi, Roberta, tudo bem? Então, esse espaço é a novidade da Clínica Crescer, se chama Espaço Crescer Mamãe e Bebê, tá? Foi inaugurado agora, faz 3 semanas. A sala que nós estamos aqui é uma sala multiuso, mas o principal é a musicalização, tá?
desde 4 meses até 5 anos, com uma professora de música mesmo, fez licenciatura em música, uma graça. Já temos turminhas formadas e temos aulas de instrumentos também, de violão para os maiores, tá? E além disso, em outros horários também temos o Pilates. Pilates temos 3 turmas, mães e mulheres, gestantes também nessa turma. A segunda turma é mãe e bebê, então ela carrega o bebê no colo fazendo os exercícios. E a terceira turma são as meninas, maiorzinhas, a partir de 9 anos, que também já conseguem acompanhar a aula. Tá muito interessante. Olha que bacana. Então, quer dizer, doutora, a mamãe vem para consulta com seu filho, com seu bebê, e ela participa dessa atividade. Nossa, que bacana. Conta um pouquinho para a gente, doutora, sobre essa participação da mamãe e o bebê. Tá, essa aula se chama Baby Pilates, tá? É a partir de 3 meses de idade. Eles podem ficar no sling, que é aquele pano que carrega o bebê, ou no canguru, ou no colo mesmo, tá? E o bebê funciona como um peso para o exercício. Então, o exercício acaba ficando mais eficaz, né? Por ela estar fazendo aquele levantamento de peso. E também pelo vínculo, né? Ela não para a atividade, ela continua com o bebê, pode amamentar na aula, é uma aula com música tranquila. Então, no máximo 4 alunos, 4 mães com crianças, então é bem diferenciado. É uma aula prazerosa, não, doutora? Isso, é uma delícia. Eles gostam bastante e a professora também é bem adaptada nessa aula. Então, tem que vir conhecer, porque vocês não vão se arrepender. Como lidar com a recusa alimentar? Muitas vezes os pais, com grande desejo que a criança esteja bem nutrida, fazem da hora de comer o momento mais tenso da casa. E eu converso agora com a doutora Renata Alves, ela que é nutricionista materno-infantil. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutora Renata, a hora da refeição deve ser agradável e necessária para a criança, né? Com certeza. Tornar o momento da refeição um momento estressante, de brigas, de castigo, de obrigação, faz com que a criança, se já tem uma dificuldade alimentar, uma recusa alimentar, aumentar mais ainda esse relacionamento turbulento com o alimento. Quanto mais momentos estressantes a gente provoca para ela, mais ela associa o alimento a algo ruim. Já é difícil para ela. Então, ela já tem uma dificuldade alimentar. Aumentar a proporção com estresse, briga, castigo, piora tudo mais. A hora da refeição é uma hora de alegria, né, doutora? Sim, com certeza. Se você puder tornar um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso, com uma música mais relaxante, tirar todas as distrações que tem televisão, iPad, celular, desenho, ou até mesmo briga, né? Ou sentado na frente da televisão, no sofá para comer. Tornar um momento agradável, em família, todo mundo reunido, conversando sobre alimentos, né? Porque às vezes a gente está lá sentado na mesa falando sobre tudo, menos sobre o que a gente está comendo. É verdade. E uma criança que tem dificuldade alimentar precisa entender o que ela está comendo. Então, falar sobre alimento na hora de se alimentar é legal também. Olha que bacana. E a criança que faz birra e não come nada? Muitas mamães apelam para as vitaminas por conta própria. Isso pode ser muito perigoso, né, doutora? Essas vitaminas prontas que a gente acaba comprando em farmácia, pensando que ela não come os grupos de vitaminas adequadamente, pode tornar um desbalanço vitamínico muito grande na criança, porque os nutrientes, ele tem uma competição entre eles. E comprar uma caixinha de vitamina fechada, sem ser propriamente a necessidade daquela criança, daquele nutriente, que aquela falta naquela quantidade, pode causar um desbalanceamento nutricional e não resolve, tá? Porque às vezes a gente usa até uns estimulantes de apetite na intenção de fazer com que aquela criança se envolva mais com o alimento ou coma mais, e aquilo não faz a criança que tem dificuldade alimentar se alimentar melhor. Muito pelo contrário, isso não resolve. Então, usar de vitaminas, polivitamínicos ou estimulantes de apetite não vai fazer uma criança que tem dificuldade alimentar a comer melhor. Não vai.
Primeiro que só um médico ou um pediatra, né, falando de criança, um nutricionista, especialista em criança, que sabe exatamente as necessidades em particular de uma criança, vai poder receitar, né? E tanto que uma coisa que funciona para um não funciona para o outro é para a vida inteira, né? E se a criança, como a gente está numa pauta de uma criança com dificuldade alimentar, como eu falei, remédio nenhum vai adiantar, dica de vizinha nenhuma ou de amiga nenhuma vai adiantar. O caso do seu filho é um caso específico. Como a gente estava até comentando ali nos bastidores, a dificuldade de uma criança pode não ser a dificuldade de outra criança. As duas podem ter uma recusa alimentar, mas o problema central de uma criança pode ser diferente do problema central de outra criança. A gente precisa descobrir qual é a dificuldade daquela criança. Se é do grupo alimentar, se é medo do novo, se é medo, ela já teve uma experiência ruim com um determinado alimento e imprimiu isso para todos os alimentos, ou se não, ela come bem, o pai acha que ela não come bem, a mãe acha que ela não come bem, mas ela come bem. Então, às vezes, a gente precisa descobrir qual é a dificuldade daquela criança, que muitas das vezes não é igual da outra criança, e aí intervir. Olha aí, mamãe, são vários fatores, né, doutora? Doutora, algumas mamães fazem ofertas de brinquedos, fazendo uma troca com o filho. Doutora, isso é indicado? A mamãe pode fazer isso? Como a mamãe deve agir, doutora? A gente vê bastante a mãe num desespero de fazer a criança comer pelo menos um pouquinho, trocar aquele momento, ou aquela refeição por ganhar alguma coisa, ganhar um brinquedo, um passeio, alguma coisa que ela tanto está pedindo para fazer ela comer, nem que seja um pouquinho. E isso não é legal, porque a criança acaba associando o alimento a algo ruim. Ela precisa fazer algo ruim para ganhar algo bom, algo que ela quer. Então, ela sempre vai associar na cabecinha dela que o alimento é algo ruim. Aquilo é um momento chato, mas eu preciso passar por esse momento chato para poder ganhar uma coisa legal. Não, a gente nunca pode associar o alimento ou o fato da gente trabalhar, ele experimentar o novo para ganhar com uma recompensa, que é algo que ele sempre quer. A gente tem que associar o alimento ao alimento. O que o alimento faz no nosso corpo? O que a cenoura faz? O que o brócolis faz? O que os grupos alimentares fazem no nosso corpo? E basta. A gente nunca pode usar uma negociação, porque isso nunca vai trazer para o lado positivo. Nunca. E a gente sempre vai ficar condicionado a dar alguma coisa para a criança. Isso não pode acontecer. Eu acredito que a criança nem deva sentir o gosto da alimentação. Ela come com tanta expectativa para ganhar a recompensa, né? Sim, só com uma meta, ganhar aquilo lá. Ela nem faz ideia do que ela está comendo, tampa o nariz, fecha os olhos e engole. E não é isso que a gente quer. Uma criança com dificuldade alimentar, a gente quer que ela tenha o prazer em se alimentar. E não que seja algo automático ou para ganhar outra coisa. A gente tem que ensiná-la a voltar a sentir prazer, a conhecer os alimentos, a se interessar, a vencer o medo pelo novo, que a maioria das vezes é medo de experimentar e ter uma experiência ruim. Então, eles começam a criar uma rejeição. Então, descobrir o que é, tratar, mas nunca associar algo legal a algo bom. Olha aí, mamães. Doutora, o que não pode faltar no dia a dia alimentar de uma criança com recusa? Primeiro de tudo, a gente tem que entender se essa criança tem ou não uma recusa alimentar. Entender qual é a dificuldade dela, para depois a gente ter uns passos para utilizar como um tratamento, técnicas para poder cuidar dessa criança. Então, se a gente diagnosticou que essa criança ela tem medo do novo, claro que um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de uma nutricionista vai ajudar bastante, mas em casa, no nosso dia a dia, tentar sentar com a criança, traçar umas metas com ela. Sempre faço no consultório metas fáceis, médias e difíceis, porque para a criança existem coisinhas que é fácil dela mudar nos hábitos dela. Tem coisas que é mais ou menos e tem coisas muito difíceis. Então, a gente começa pelas coisas fáceis, faz uma lista do que você gostaria de ver mudando com o seu filho, conversa com ele. E a gente precisa mudar isso, porque a gente precisa provar mais os grupos das vitaminas, verduras, legumes e frutas. Qual fruta você está disposto a experimentar? E vai com ele no sacolão, no mercado, deixa ele escolher, leva ele para a cozinha. Então, a criança precisa participar
do preparo do alimento, da montagem da mesa, rasgar uma folha, lavar uma fruta, se servir, servir a mãe, servir o pai, conversar sobre alimento. São coisas assim que a gente precisa levar a alimentação com leveza. Crianças têm uma recusa, precisa sentir que a alimentação é algo legal, divertido e leve. Nunca pressionar aquele momento. Se ele não está afim hoje de fazer um trabalho novo, ir no mercado com você, participar de uma receita de um bolo, se ele não está afim, respeita. Quanto mais a gente pressiona, mais recusa ele vai ter. Então vamos de pouquinho em pouquinho. É um trabalho de formiguinha, viu, Roberta? Não é de uma hora para outra. A mãe tem que ter muita paciência, porque quando eu trato com essa criança em consultório, a gente pode levar um mês, como a gente pode levar um ano de tratamento. Depende muito da família, se interagir com o alimento de uma forma legal e a criança receber esse tratamento também. Então pode ser que seja rapidinho, como pode ser que demore também, mas sempre firme, oferecendo, trabalhando com essa criança os alimentos que ela não gosta, deixar ela tocar, cheirar, mexer, fazer receita, levar ela para dentro da cozinha, que vai ajudar. Olha que bacana. Vamos nos atentar agora, gente, fazer da hora da alimentação uma hora feliz para toda a família. Muito obrigada, viu, doutora? Eu agradeço, muito obrigada. Gente, ao meu lado é a simpática doutora Beatriz Ercolim, que ela é fonoaudióloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. E o nosso assunto de hoje é sobre amamentação. O aleitamento materno fortalece os músculos dos lábios, boca e língua, preparando esses órgãos para o aprendizado da fala. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. O aleitamento materno, ele contribui muito para o desenvolvimento da criança, tanto nutricionalmente quanto para a fala, desenvolvimento de linguagem. Doutora Beatriz, nós sabemos que as mamães ficam muito preocupadas, ficam nervosas, né? Até mesmo as mamães de primeira viagem. Doutora, existe uma posição correta para amamentar? Na verdade, a posição correta para amamentar é a posição que o bebê consiga ficar bem confortável e a mamãe também, de forma que o bebê consiga sugar de forma satisfatória. O que não pode acontecer é ter estalos durante a sucção, então aqueles barulhinhos. O bebê tem que ficar sempre com a barriguinha próxima à barriga da mamãe e a boca dele tem que ficar, o lábio mais virado, como se fosse uma boca de peixinho. Essa é a forma correta. Muitas vezes dá para ver a língua do bebê sugando o peito da mãe. Mas existem várias posições, mas a posição correta é a posição que ele e a mãe fiquem confortável. Ai, que bom, doutora. É muito bom ver um bebê se alimentando. E, na verdade, mamães, não existe uma forma correta. Então, desde que você sinta-se à vontade com o seu bebê. Doutora, e como saber se o bebê está mamando de forma satisfatória? Para a gente saber se o bebê está mamando de forma satisfatória, ele tem que estar sendo bem nutrido, né? Isso a gente percebe pesando, né? Vendo que ele está ganhando peso. Ele pode mamar de 20 a 45 minutos, isso é uma média. Às vezes a mãe coloca o bebê no peito e ele demora mais de uma hora. Na verdade, ele suga e não sai leite, ele fica irritado e a mãe acha que está amamentando. Doutora, nós sabemos que existem muitas mamães que têm dificuldades, né, na hora de amamentar. Eu queria que a doutora explicasse quais são as maiores dificuldades que a mamãe e o bebê podem encontrar. Bom, uma das maiores dificuldades é quando o bico da mama é plano ou evertido. E muitas mães, com medo de não formar o bico para não conseguir amamentar, elas acabam usando alguns desses tipos de silicone aqui, que é um bico de silicone que coloca na mama para formar o bico e começar a amamentar. Só que, na verdade, esses bicos não são benéficos, né? O ideal é a gente conseguir formar o bico com massagens e alguns exercícios na mama. Depois de algum treino, consegue sim formar o bico de forma que o bebê vai conseguir formar esse bico. Eu acredito que nós já passamos por isso também. É um momento que a mamãe fica muito nervosa, acha que o bebê não vai ter bico. Então, o importante, doutora, é manter a calma, não desistir da amamentação, né? Com certeza. Nesse momento, a mãe precisa muito do apoio do pai, da família,
para conseguir manter o aleitamento materno. Além desse problema que eu falei do bico, existe muitas vezes criança que tem dificuldade de sugar por fraqueza na musculatura dos lábios, da língua, bochecha, principalmente aquelas crianças, por exemplo, que ficam internadas em UTI. Elas às vezes nascem um pouquinho antes, ficam internadas e é importante a mãe continuar a produção desse leite, mas como se o bebê não pode sugar, né? Tirando o leite com bombinha manual, fazendo ordenha ou bombinha elétrica. Dessa forma, a produção do leite vai continuar, o bebê vai receber o leite da mãe e às vezes é necessária intervenção fonoaudiológica para esses bebês, para eles ganharem força de sucção durante esse período que eles ficam internados, para depois conseguir mamar de forma efetiva com a mãe. Ai, que bom, doutora. E aí, mamãe, bebê e família muito feliz, né? Com certeza. E bem saudável, porque a amamentação tem tudo que o bebê precisa, não, doutora? Sim, tem todos os anticorpos e nutrientes, proteínas que o bebê precisa. Exatamente o que cada bebê precisa, a sua mãe pode produzir. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada a vocês. E eu tenho o grande prazer de conversar agora com a doutora Márcia Viana, que é endocrinologista pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, e hoje nosso assunto, um assunto que realmente, doutora, é alarmante. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade infantil. Hoje a obesidade infantil é uma doença de grande frequência e isso precisa ser divulgado para a gente conseguir tratar essas crianças assim que possível, o mais rápido possível. Doutora, sempre aquela mesma frase. Ai, que gracinha, ele tá gordinho. Olha, ele come super bem. Às vezes ele repete o prato 2, 3 vezes. Deixa ele comer, ele é criança, vai crescendo e emagrecendo. Doutora, isso aí não é muito bom, né? Então, a questão alimentar hoje é um grande problema, né? Então, a gente tem muitos vícios de alimentação que nós não tínhamos no passado e o comportamento alimentar mudou muito ao longo dos anos. A imagem dessa criança gordinha, ela acompanha a família como um sinal de saúde. E muitas vezes ela não está ligada nem à saúde e essa criança que está gordinha, ela não está gordinha, é uma obesidade mesmo e a gente tem que tratar, porque isso é uma doença, isso não é sinal de saúde. Doutora, quais as causas da obesidade infantil? A doutora falou sobre alimentação, né? Mas eu queria reforçar também sobre a participação da família, doutora, porque hoje as crianças ficam em redes sociais, elas comem o que elas querem. Isso também é muito preocupante, não, doutora? Então, com relação às causas da obesidade infantil, o que a gente tem de enorme frequência é a questão alimentar e o estilo de vida que nós vivemos hoje. Essa é a maior causa que nós temos para a obesidade. As outras causas hormonais ou outros problemas de saúde, a frequência é muito, muito, muito pequena. Com frequência nas consultas, a gente vê os familiares trazendo essas crianças para procurar doenças hormonais. E isso quase nunca a gente acha. O mais frequente é a alimentação, são erros alimentares, um comportamento alimentar que a gente tem nessa era moderna, a falta de exercícios físicos, que é uma coisa gritante, como você falou, essas crianças ficam fazendo atividades sentadas, paradas, televisão, tela, computadores, e muito pouco atividades que mexem o corpo, né? Então, a gente precisa tratar esse conjunto inteiro para a gente ter um sucesso e melhorar o peso dessas crianças. Doutora, nós sabemos que hoje, pela violência também, as crianças não brincam mais nas ruas, né? As crianças ficam ligadas em redes sociais e eu gostaria que a doutora desse uma dica também sobre essa parte, doutora, dos pais, esses companheirismos. Gente, existem parques pela cidade, doutora. Isso seria uma diversão para a criança e para a família também, né? Um passeio, uma caminhada. Então, essa questão dessa atividade que eles têm excessiva de tela, computador,
Tudo que tenha uma tela, a recomendação para isso é que, no total, entre telefone celular, iPad, computador, videogame, notebook, isso tudo deve se reduzir a 2 horas por dia. Não é isso que a gente vê. Essas crianças ficam muito mais do que isso na frente desses eletrônicos, né? Além dos outros prejuízos que existem da exposição dessas crianças a esses eletrônicos de forma excessiva, a gente tem a falta de atividade total, fica um sedentarismo incrível, né? Então, o que a gente deveria fazer é ter uma forma de mobilizar a família, de tirar essa atividade de tantas horas por dia e reduzir isso e integrar um pouco mais essas famílias. A vida hoje é muito corrida, pai e mãe trabalham. Às vezes eles ficam sozinhos em casa ou ficam com uma empregada, outra pessoa que não está envolvida nesse contexto de família. Então a gente precisa mobilizar essa família para mudar todo o estilo de vida, praticar exercício, ficar mais com essas crianças, ir para atividades ao ar livre, que a gente tem, apesar de ser um pouco reduzido a nossa quantidade de espaços para atividades ao ar livre, nós temos, a gente só tem que ir até lá. Às vezes isso é uma grande dificuldade da família, sair daquela inércia e se mover para atividades físicas. É verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre uma lancheira saudável, porque é o fundamental para uma criança, doutora, porque nós sabemos que hoje, pela praticidade, as crianças comem muitos lanches embutidos, são sucos de caixinhas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a importância de uma lancheira saudável, porque eu acredito que não seja tão difícil, né, doutora, a preparação. Então, eu acho que a lancheira saudável, ela não pode ter alimento industrializado. Se a gente tirar os industrializados, você vai estar tirando uma série de excessos que essas crianças estão comendo. Excesso de açúcar, excesso de gordura e, às vezes, até excesso de sal, que vão nos vários alimentos que são feitos pela indústria. Então, se a mãe tiver a postura de começar a fazer aquilo que essa criança vai estar consumindo na escola, já é uma grande atitude. Então, colocar fruta, colocar o suco que a mãe faz da fruta e não o que as pessoas acham que pode ser saudável, que é sojas e caixinhas e que não é saudável, e colocar um lanche feito de pão, de alimentos integrais, a gente pode usar também queijos, e só isso já torna essa lancheira saudável, sem necessariamente você ficar se policiando do que você vai colocar lá dentro. Eu acho que se a gente tirar os industrializados de uma forma geral, já vai ficar muito mais saudável. Olha aí, mamães. Doutora, quais as doenças que a obesidade infantil pode causar? Então, a obesidade, ela em si já é uma doença, tá? Só que ela não tem essa capa de doença. As pessoas acham que é uma coisa mais estética do que uma doença. E ela é uma doença metabólica, que a partir do aumento de gordura, de peso por gordura, vai decorrer de uma série de consequências, né? Na criança, a gente tem algumas doenças aparecendo por conta da obesidade que não existiam no passado. A gente não tinha quase crianças hipertensas, a gente quase não tinha crianças diabéticas secundárias à obesidade. E a partir dessas doenças, você vai ter as doenças do futuro, são os problemas vasculares, os infartos, os AVCs e por aí vão tantas outras doenças, doenças renais, que podem ser evitadas se essa criança não aumentar de peso e não se tornar uma criança obesa. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? O mais rápido possível. Então, assim que se detecta esse excesso de peso, a gente pode avaliar esse paciente para tomar uma conduta para mudar essa história desse aumento de peso. É claro que os pais vão mais aos pediatras. Os pediatras também têm capacidade de intervir na alimentação, de orientar estilo de vida. Então, assim que for notado, se notar um comportamento alimentar
como beliscar muito, comer muita massa, comer muito açúcar, também já pode estar procurando um aconselhamento da alimentação, mesmo antes dessa criança se tornar obesa. É assim que a gente vai prevenir. Se a gente conseguir informar essas famílias de uma alimentação saudável, com elementos para que eles mudem todo o cotidiano e todo o comportamento e o estilo de vida, a gente consegue até evitar a obesidade. Se não conseguirmos evitar, que a gente consiga intervir e mudar a história do peso dessa criança. É para ser uma criança mais feliz, uma família feliz, não, doutora? Sim, e saudável, porque o que a gente quer para essas crianças é saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. E a obesidade também tem um aspecto que afeta a saúde mental, além de tudo. Então, não só pensar que isso é estético, isso não é estético, isso é saúde. A gente precisa muito de crianças saudáveis para se tornarem adultos saudáveis e muito menos doença do que a gente tem hoje. Verdade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Doutora, meus parabéns. E, é claro, os pais que não conhecem ainda a clínica, tenho certeza que vão adorar. E os filhos, então, doutora, eu fiquei encantada. Meus parabéns. Obrigada, obrigada. É um prazer receber vocês. Espero que as crianças gostem e os pais mais ainda, que o nosso intuito é a saúde, é um crescer saudável, né? A gente cura da doença e ele continua crescendo saudável. Obrigada, doutora. De nada. Diferente de um adulto que é capaz de expressar frustrações, insegurança e tristeza, a criança pode demonstrar que precisa de ajuda, apresentando alterações em seu comportamento. E eu converso agora com a doutora Vanessa Mantovani, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, no nosso assunto hoje muito interessante, nós vamos falar sobre a importância da criança a ter consultas com o psicólogo, porque, doutora, na verdade, os pais têm uma certa resistência, né? Sim, tem uma certa resistência e muitas vezes elas vêm encaminhadas pelo médico, né, pediatra, ou pela própria escola que verifica alguma mudança de comportamento, algum sintoma da criança e faz esse encaminhamento. É muito mais difícil os pais verificarem essa necessidade. Mas pode acontecer sim, geralmente pais de primeira viagem, eles acabam tendo alguns receios, alguns medos, né? E eles acabam solicitando por orientações. E às vezes eles conversam com o próprio pediatra que faz esse encaminhamento para passar com o psicólogo para poder fazer uma avaliação da criança. Doutora, a partir de que idade a mãe pode dar início às consultas juntamente com a criança? Então, na verdade existe atendimento de observação na área de psicologia com os bebês, tá? Então é possível já desde bebê a gente poder fazer algumas observações, algumas atividades lúdicas, mas aí já é uma especialização, né? Um profissional à parte, né? Que ele se especializa em observar os bebês. No caso, a partir de 3 a 4 anos, a criança ela já fala, ela brinca, então ela consegue demonstrar tanto através do comportamento dela quanto da fala, e aí a gente consegue fazer a terapia, observar o que está acontecendo com aquela criança. Quando é uma criança menor de 4 anos, a gente vê alguma dificuldade de fala, nós fazemos, toda criança a gente faz uma anamnese antes, tá, com os pais, e aí a gente consegue fazer também algumas orientações a partir desses atendimentos. Então, às vezes, você acaba tendo que atender em conjunto com os pais, né, dependendo da necessidade, ou fazendo orientações quinzenais, semanais, e a observação com a criança em terapia. Mas a partir de 4 anos a criança já pode ficar sozinha, 3 ou 4 aninhos a criança já pode ficar sozinha no consultório com o psicólogo. Perfeito, doutora. Doutora, como os pais podem identificar que a criança precisa de ajuda? Assim, a partir deste ou encaminhamento ou os próprios pais verificarem que a criança ela está tendo um comportamento repetitivo
de birra, um comportamento agressivo, ou alguns sintomas de dor de cabeça, dor de barriga, ou ficar doente várias vezes, também seriam dados que são importantes para verificar, tá? Dentro até do aspecto da psicossomática. Porque na psicologia nós falamos em regressão e em fixação, ou seja, eu não consigo pular de fase, eu não consigo ir para o próximo estágio da minha vida. Então, a criança ela pode apresentar algum desses comportamentos que correspondem a algum problema interno, alguma questão, algum conflito que ela tenha e que a psicologia vai ajudar nesse sentido. E então nós realizamos as sessões semanais, né, de 50 minutos. E eu vou tentar encontrar dentro do espaço lúdico a aplicação de testes ou às vezes uma visita na escola da criança para entender o contexto dela escolar e dentro da anamnese também com os pais e verificar como que aquela criança está se comportando, o que está acontecendo com ela para que eu possa intervir na causa para consequentemente tratar o comportamento dela. Porque muitos pais, doutoras, eles acham que é uma fase, vai passar, daqui a pouco ele melhora, aí começa aquela fase de ficar de castigo porque a criança está indo mal na escola e tem que prestar muita atenção, não, doutora? Isso, tem que prestar atenção porque não é fácil, né? Para a criança ela lidar com o mundo, com a realidade, com aquilo que ela está descobrindo, é tudo novo para ela. Então, com certeza, existem momentos da nossa vida, momentos da fase da criança em que ela vai se deparar com o novo e na verdade assim, não é consciente, lógico, né? E ela vai ter uma dificuldade de ultrapassar. E aí quando ela tem, ela acaba fixando ou regredindo. Esse é um dado, eu acho que é uma observação legal para os pais fazerem quando verificar que o comportamento está persistindo e está difícil para os pais lidarem com aquele comportamento. Acho que seria interessante sim, de repente passar com um psicólogo e numa primeira consulta sem compromisso, para verificar se há necessidade de fazer uma terapia, de fazer algumas sessões de psicologia. Perfeito. Hoje em dia é muito comum dizer que a criança ela é hiperativa ou tem déficit de atenção. É preciso ter muito cuidado antes de rotular as crianças, não, doutora? Sim, muito cuidado, exatamente. Hoje eu estava conversando esses dias inclusive com uma coordenadora de uma escola, e as escolas elas proporcionam, e nós também com a nossa vida muito corrida, nós proporcionamos para as crianças uma certa autonomia, né? Independência, então a criança ela precisa fazer a lição sozinha, ela precisa montar isso já é uma orientação de algumas escolas, inclusive, precisa montar a mochila dela. Eu acho que sim, é muito interessante. Só que nós criamos crianças mais agitadas, mais expressivas, crianças que às vezes não conseguem, e super estimuladas, né? São super ativas. Às vezes eu vejo criança que para e fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu não tenho, já acabou o joguinho, já acabou a brincadeira, e o que eu vou fazer? E não sabem lidar com o vazio, né? Com o fazer nada. E eu trabalho essa questão também. Então é muito importante, sim, fazer uma avaliação com o próprio profissional, né, o pediatra ou um neurologista, fazer uma avaliação mais aprofundada e depois uma avaliação com o psicólogo. Tá? Aí nós temos alguns testes, algumas observações que a gente faz para poder sim falar que aquela criança ela é hiperativa ou tem déficit de atenção. E muitas vezes, tratando algum sintoma que também esteja dentro do contexto dela familiar, talvez por algum motivo, ela, não só por uma questão de ambiente familiar, mas algo que esteja difícil para ela dar conta, ela acaba desenvolvendo esse comportamento. E às vezes, tratando essas questões, o comportamento ele diminui, né, de agitação. E aí a gente não fala mais em hiperatividade. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com essa rotulação, sim. Doutora, e qual seria a sua dica para a mamãe, o papai, que presenteiam a criança com tablet e a criança fica à vontade nas redes sociais? Porque às vezes os pais acham que estão fazendo algo de melhor para a criança e a gente sabe que não é, né, doutora? Sim, às vezes nós achamos que estamos ensinando a criança realmente a ser independente, a ter autonomia, já, né, mais inteligente, sabe lidar. Olha como ele sabe mudar,
como ele sabe lidar com o YouTube. Sim. Olha como ele é inteligente, não, doutora? Crianças menores de 1 ano, elas já sabem direitinho teclar, né, no tablet. Realmente tem que tomar muito cuidado. Uma vez eu fiquei sabendo, foi um caso de um paciente onde eu observei que a criança estava assistindo um vídeo do Homem-Aranha e, na verdade, existia um contexto que era sexual. Olha só, olha o perigo, não, doutora? Exato. Então, assim, eu orientei, a mãe não tinha se dado conta, né? Na verdade, ela estava com uma criança pequena também, com um bebê, e ela não tinha se dado conta, e o filho, mamãe, o que é isso? Meu E foi Deus. perguntar pra mãe, ele de 3 para 4 aninhos. Ela explicou pra ele e a partir daquilo ela ficou atenta, tá? Então, às vezes a gente acha, tá vendo os personagens no YouTube ou nos jogos, tem que tomar muito cuidado mesmo, tem que ser... Eu acredito que tem que dar um tempo para aquela criança ficar na internet, nos jogos, seja no YouTube, seja um tempo assistido também pelos pais, onde eles possam estar perto e ouvindo e observando o que a criança está assistindo ou jogando. Porque existem jogos também que são bem agressivos, né? E aquilo ele vai ficando na fantasia da criança, no subconsciente, e ele vai trazer sim para o contexto diário dele. Ele vai reproduzir, seja com os pais, com os amigos na escola, né? Reproduz, com certeza. Tá? E a gente percebe isso através do sintoma dele, do comportamento. Então, eu acredito que tenha que ficar, eu sugiro, né, um tempo assistido, seja diário, seja ou algumas vezes por semana, né, de 1 no máximo 2 horas, dependendo da idade da criança, mas que seja um contexto assistido pelos pais, sim, com certeza. E que tal os pais participarem também, né, dos vídeos, né? Exato. Assistirem juntamente com os filhos, né, doutora? Exato, sim, para ver o que aquele conteúdo está passando para o filho dele, né? Então, que tipo de desenho, né? Que educação aquele desenho está passando para ele. Eu acho que é importante, sim. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, espero poder ajudar. Precisando de mais alguma informação, eu fico à disposição. Obrigada.